Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 54. Hoje eles querem me matar mesmo, né? Acho que já quer que eu retorne à pátria espiritual hoje ainda, porque até agora, com esse 8 vídeo. Mas tá bom, né? Meu trabalho é esse mesmo. Então esse vídeo é de número 54. E outra coisa, dando sequência, formação e propriedade do perispírito. Agora a questão de número 10. Só que eu queria dizer para você que o que para muitas pessoas Deus que me livre, né? Muitas pessoas dizem isso, creem em Deus Padre. Para mim é natural. Então, tem hora que vota desse lado de cá, tem hora que tá do lado de cá. Tem horas que tem espíritos aqui da equipe que eles passam para lá, passam para cá. Tem pessoas que vê praticamente os espíritos nitidamente passando aqui na minha frente, como eu vejo também. Então, como eu já disse outras vezes, eu vou tornar a repetir. A mensagem não é só a que nós estamos transmitindo aqui no livro A Gênese. A mensagem ela se encontra aqui no ambiente. Então aqueles que se compenetrar, aqueles que prestar atenção no ambiente, aqui na imagem, né, que fixar os olhos mesmo. Porque tem gente, com todo respeito, eu estou dizendo isso aqui eu estou passando uma informaçãozinha para a pessoa aproveitar mais um pouquinho alguma coisa assim. Porque tem gente que às vezes coloca o fone no ouvido e está trabalhando e tá bom demais. Mas tem uns que às vezes para e fica olhando. E tem um vídeo, número 338. Se você assistir esse vídeo número 338, você vai ver nitidamente algumas vezes os espíritos passando aqui à minha frente. Pior que eles não têm vergonha. Eles passam aqui à minha frente, atrapalhando a filmagem. Vídeo número 31. No princípio do vídeo, por exemplo, 26 minutos, do minuto 1 até o minuto 16, mais ou menos, dá para você ver se você fixar bem os olhos no meu rosto. Você vai ouvindo e fixa bem os teus olhos. Você vê vários espíritos passando para lá, para cá. Para lá, para cá. Isso é te preparando, porque eu não tenho medo. Esses espíritos que você verá, você amanhã vai se ver nas mesmas condições. Você vai retornar à pátria espiritual. Eu podia dizer nós, mas eu não me preocupo com isso. Né? Então no vídeo número 31, tem outros vídeos também, mas a pessoa precisa compenetrar, fixar a mente ali, os olhos, para poder a pessoa ver, ele mesmo ver os vultos que passam. Os vultos passam aqui à minha frente, aqui, ó. Dificilmente você vai ver vultos passando atrás da minha cabeça. A maioria passa aqui à minha frente. Outros passam aqui à frente do meu rosto, outros passam aqui à frente do meu peito. Melhor, do meu tórax, me desculpa. Isso é aula, gente. Isso é estudo, né?
Então, mais essa, né? Para as pessoas prestar atenção, com todo respeito. Então, aqui, Kardec continua. A camada de fluidos espirituais que cercam a Terra, porque existe uma camada de fluidos espirituais que cercam a Terra, se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera. Se pode comparar às camadas inferiores, né? Das camadas inferiores da atmosfera. Tanto faz uma quanto a outra. Mais pesadas. Eu vou voltar a ler novamente. A camada de fluidos espirituais que cercam a Terra, circunda a Terra, né? Se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera. Olha só. Mais pesadas. Mais compactas. Menos puras do que as camadas superiores. Não são homogêneas, ou melhor, não são homogêneos esses fluidos. Esses fluidos não são homogêneos. Você entendeu? São uma mistura de moléculas de diversas qualidades. Que maravilha, né? São uma mistura de moléculas de diversas qualidades. Não é maravilhoso um estudo desse? Entre as quais, necessariamente, se encontram as moléculas elementares. Agora, o que significa moléculas elementares? As moléculas primárias, as moléculas básicas e também, devido à desigualdade evolutiva, as moléculas rudimentares. Existem outros nomes também, mas vamos ficar só nas básicas, primárias e rudimentares. Porque creio que nas básicas, nas primárias e nas rudimentares, de certa forma, conseguimos dar corpo a tudo que vem pela frente. Então, que eles formam a base. Então você observa que essas camadas, elas são compostas de todos esses elementos. Agora, o mais interessante que circunda a Terra. E também são camadas que, como está escrito aqui, a camada de fluidos espirituais que cercam a Terra se pode comparar às camadas inferiores. Se pode comparar às camadas inferiores, tanto as que circunda, quanto as que são comparadas às camadas inferiores da atmosfera.
Então vamos pensar assim: se há na atmosfera 60 quilômetros de circunferência, essa camada de 60 quilômetros de circunferência também encontra-se no interior do planeta, porque fazem parte das moléculas básicas, primárias e rudimentares, porém mais ou menos alteradas. De fato, porém, mais ou menos alteradas. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Tal, por comparação, o álcool retificado ou misturado em diferentes proporções com água ou outra substância, seu peso específico aumenta. Você sabia disso? Seu peso específico aumenta. Por efeito dessa mistura, ao mesmo tempo que sua força e sua inflamabilidade diminui. Olha só para você ver que impressionante, Seu peso específico aumenta, mas a sua inflamabilidade diminui quando você acrescenta água a mais no álcool. É a mesma condição das moléculas no sentido básicas, primárias e rudimentares. Embora no todo continue a haver álcool puro. Olha só para você ver. Embora no todo continue a haver álcool puro. Quer dizer, o álcool, ele nunca vai deixar de existir ali a tua essência. Você pode, por exemplo, em 500 litros de água, acrescentar 1 litro de álcool. Que o álcool, em menor quantidade, não perde a tua essência, perde a inflamabilidade. Isso ele perde, mas ele não perde a tua essência. Isso que é interessante, Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispíritos. Então, os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispíritos, porque foram chamados. Porque nós temos que entender que quando chamados, por mais que pensemos da seguinte forma, olha que interessante. Vamos pensar da seguinte forma: eu me encontro em Júpiter. Mas eu fui convidado a vir realizar um trabalho aqui
na Terra. É natural que aquele meu perispírito, ele não vai se extinguir. Ele não vai se extinguir. Comigo ele permanecerá. Mas, ao adentrar a atmosfera da Terra, aquele meu perispírito, não sei se você está conseguindo captar essa nuance. Isso é muito importante. Aquele meu perispírito, ele vai atuar juntamente a mim como se ele fosse um imã, ajudando-me a amealhar todos os elementos constitutivos da atmosfera do globo terrestre, que se juntarão a ele, perispírito de outra dimensão. Se juntarão a ele. Agora, quando, é preciso ressaltar isso, é preciso esclarecer isso. Quando isso acontece de um ser convidado, é diferente de mundos primitivos, porque você foi convidado a vir a cumprir, a executar, né, um trabalho, uma missão. Então é diferente. Então aquele perispírito lá de Júpiter, ele aqui tem a função de ajudar o espírito a amealhar os elementos constitutivos aqui da Terra. Entendeu como é que é? Porque ele não pode vir lá de Júpiter com aquele perispírito lá de Júpiter, diáfano, numa situação que por ele já passou, onde aqui é muito denso, lá é mais rarefeito, mais diáfano. Então não existe retrógrada, nem nestas condições. Então o perispírito lá de Júpiter, daquele espírito, aqui auxilia o espírito a amealhar os elementos constitutivos, os quais constituem o globo terrestre, as atmosferas da Terra e tudo mais. E por isso, e por esse motivo, segue com o espírito. Então, por isso Kardec diz aqui assim, ó: os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispíritos, porém, conforme seja mais ou menos depurados o espírito, conforme seja mais ou menos depurado o perispírito. Seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo
onde ele encarna. Você se lembra que em alguns vídeos eu tenho dito isso, eu não tenho faltado com as orientações. Encarna é uma coisa. Encarna, encarnar, mas reencarnar é outra coisa. Quando você reencarna, você já possui um perispírito, porque é o perispírito qual você possuía na encarnação anterior ou na reencarnação anterior. Por exemplo, você é convidado a encarnar no cinturão de Órion. Eu amo o cinturão de Órion. Você é convidado a reencarnar no cinturão de Órion. Não, você é convidado a encarnar. Você que tem um perispírito, não tem? Só que esse teu perispírito lá nada significa. Mas ele continua com você. Você não o perde. Ele vai te auxiliar lá na condição como se fosse um imã. Ele vai te auxiliar você lá a amealhar os elementos constitutivos daquele sistema. Olha para você ver que interessante. E a mesma coisa, eles que vêm de lá para cá. Só que nós, devido ao nosso nível evolutivo, nós sentimos muito mais dificuldade em nos adaptarmos do que eles. Porque a adaptação, ela tem muito a ver com as condições evolutivas do espírito. Tem muito a ver. O espírito mais inferior, quase sempre ele reencarna compulsoriamente, devido à misericórdia do Pai. Enquanto muitos espíritos, eles amealham todos os elementos constitutivos, né, que também faz parte da matéria rudimentar, que faz parte da matéria das moléculas elementares, aliás, desculpe o errinho aqui, das moléculas elementares, né, que são as básicas, primárias e rudimentares, mas os espíritos evoluídos, eles não sentem lá tanta assim, dificuldade em vir até nós, enquanto para nós é quase que impossível ir a outros planetas, a não ser através da misericórdia dos amigos espirituais. Como eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu, nesta existência que eu me encontro, eu já estive no planeta Júpiter, eu já estive no planeta Marte. Mas tenha certeza-se de uma coisa. Condicionaram meios para me levarem lá.
Eu não fui por capacidade própria minha, porque eu não possuo. Agora, porque lá me levaram é que eu não sei, porque eu me reconheço na condição de zero à esquerda. Acharam melhor me levaram, não sei, né? O espírito produz aí sempre por comparação e não por assimilação, por comparação e não por assimilação. O efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Tá vendo só? Então o processo não é aleatório. Por exemplo, vou simplificar. É um processo químico, é uma reação química que, por exemplo, eu não sei se você sabe, existe alguns aparelhos que chama detector de metais. Existe ali algumas teclas que chamam-se discriminação. O que é discriminação? Porque nós sabemos que existem vários tipos de metais. Luiz, mas você está explicando isso? Vou explicar no próximo vídeo.